O tesouro. Há muitos anos, no tempo em que os nossos avós andavam na escola, num país muito distante, vivia um povo infeliz e solitário, vergado sobre o peso de uma misteriosa tristeza. O céu era alto e azul, os campos férteis, o mar e os rios cheios de peixe e de vida, as cidades quentes e luminosas. Mas as pessoas que passavam entreolhavam-se com olhos tristes, caminhando apressadamente e sumindo-se dentro das casas. E quando se encontravam umas com as outras, nos cafés, nos empregos, na rua, falavam muito baixinho, como se alguma coisa, um segredo terrível, as amedrontasse. E aparentemente só tinham motivos para ser felizes. Mas quando lhes faziam perguntas, as pessoas afastavam-se e não respondiam, ou mudavam delicadamente de assunto pedindo desculpa. Às vezes, porém, vinham visitantes, demoravam-se mais tempo e depressa faziam novos amigos e amigas, porque era muito fácil fazer amigos e amigas naquele país, e esses amigos e amigas levavam-nos para as suas casas, e depois de terem trancado bem as portas e fechado todas as janelas, revelavam-lhes o segredo da sua tristeza. Contavam-lhes que o povo daquele país tivera um dia um imenso e belo tesouro e que alguém lhe o roubara, e que era um tesouro tão grande e tão valioso que sem ele não podiam ser felizes. Um tesouro? Perguntavam os visitantes, muito surpreendidos. Sim, um tesouro, a liberdade. A liberdade? Um tesouro? As pessoas visitantes não queriam acreditar porque nas suas terras a liberdade era uma coisa comum, quase sem importância. Toda a gente era livre de fazer o que quisesse, desde que não fizesse mal a ninguém, e isso era tão normal que as pessoas nem davam pela liberdade. Eram livres, do mesmo modo que respiravam, e ninguém dá conta de que respira. Respira e pronto. Sim, a liberdade é como o ar que respiramos, diziam os novos amigos e amigas tristemente. Só quando nos falta e se ficamos cheios de aflição é que descobrimos que sem ela não podemos viver. E como pode alguém viver sem liberdade? Como é possível? Então explicavam-lhes naquele país as pessoas não podiam fazer o que queriam, nem podiam dizer o que pensavam ou o que sentiam. Partir e visitar outros países, conhecer outros povos, viviam fechadas no seu país, como se fosse uma prisão. Nem sequer podiam contar esse segredo a ninguém, porque seriam presas ou até mortas. Mas isso deve ser uma grande infelicidade, diziam as pessoas visitantes. Não admira que vocês estejam sempre tão tristes? E os seus amigos e amigas, depois de irem espreitar de novo à porta e à janela para ver se vinha lá alguém, contavam-lhes que era a vida de todos os dias no país das pessoas tristes. Havia polícias por toda a parte. Não os polícias bons que orientam o trânsito e prendem os ladrões, mas polícias para vigiar as pessoas e impedir que elas falassem entre si. Polícias também nas fronteiras, para não as deixar sair. Até polícias que abriam as suas cartas e ouviam as suas conversas para descobrir o que diziam e o que pensavam. E até as perseguiam e lhes batiam se elas não dissessem nem pensassem o que elas queriam que dissessem e que pensassem. Os meninos do país, das pessoas tristes e as meninas não podiam ouvir as músicas, nem ver os filmes, nem ler os livros e as revistas de que gostavam, mas só as músicas, os filmes e os livros que não eram proibidos. Nem sequer podiam beber Coca-Cola, porque a Coca-Cola também era, ninguém sabe muito bem porquê, proibida. As raparigas e os rapazes não podiam conversar nem conviver uns com os outros e tinham de andar em escolas separadas e brincar em recreios separados por muros e por grades. As raparigas não podiam vestir calças nem andar sem meias. Era também proibido. E os rapazes, quando cresciam, eram mandados para horríveis guerras em países longínquos, sobretudo em África, e obrigados a matar gente que não conheciam e nunca lhes tinha feito mal nenhum, e muitos deles morriam lá, ou regressavam loucos. Mas por que é que vocês não votaram em governantes que acabem com todas estas coisas, e que vos restituam a liberdade? O vosso tesouro? Estranhavam as pessoas visitantes. Porque nós também não podemos votar. Era espantoso. Não podem votar?
Então como escolhem os vossos governantes? Mas nós não escolhemos os nossos governantes. Então quem os escolhe? Ninguém sabe. Quem ouvia estas coisas ficava muito inquieto e subitamente o seu coração enchia-se também de tristeza e de amargura. O sol já não lhe parecia tão quente, nem o céu tão transparente e tão azul, e quando voltava à rua, olhava também à volta amedrontado, pensando que podia estar a ser vigiado e seguido, e temendo até que alguém pudesse ler os seus pensamentos e sair da sombra para o castigar por causa deles. E, de regresso ao seu país, compreendiam como era valiosa a liberdade. Era afinal um tesouro muito, muito valioso. E a partir daí passavam a velar por ele como por um bem raro, de que a sua felicidade e a sua própria vida dependiam, lembrando-se muitas vezes dos amigos e amigas que tinham deixado sós e infelizes no país das pessoas tristes. Até que um dia chegou um dia muito especial no país das pessoas tristes. As pessoas decidiram reconquistar o seu tesouro. Os soldados reuniram-se nos quartéis e pegaram nas suas armas para arrancar finalmente o tesouro das mãos dos ladrões. E toda a gente saiu alvoroçadamente para a rua e acompanhou os soldados cantando e gritando: "Viva a liberdade! Viva a liberdade!" Os corações exaltaram-se de alegria e as janelas encheram-se de bandeiras e de cravos vermelhos. Os soldados puseram cravos vermelhos nas espingardas e as mulheres esqueceram-se do jantar e das limpezas da casa e correram para a rua com os filhos e as filhas ao colo e cravos vermelhos ao peito, chorando e rindo, comovidas e confusas. As pessoas que tinham sido expulsas e obrigadas a refugiar-se longe regressaram. As portas das casas abriram-se e os presos voltaram a casa. As pessoas jovens vieram da guerra, felizes por estar de novo rodeadas de amigos e amigas e abraçar os pais e as irmãs. E os meninos e as meninas puderam pela primeira vez dar a mão e falar e olharem-se, caminhando lado a lado, sem medo de acusações nem de castigos. Todo o país se transformou numa grande festa, ruidosa e transbordante, e as pessoas deixaram sair livremente do coração todas as palavras e todos os sentimentos longamente acumulados durante os anos de infelicidade. Era o 25 de Abril, e porque foi nesse dia que aquele povo recuperou o tesouro da liberdade, esse dia passou para sempre a chamar-se o Dia da Liberdade. Tudo isto aconteceu há muito tempo, ainda tu não tinhas nascido, num país muito distante. Esse país agora já não se chama País das Pessoas Tristes, chama-se Portugal, e é o teu país. E o tesouro pertence-te a ti. És tu que agora tens de cuidar dele, guardando-o muito bem no fundo do teu coração, para que ninguém te o roube outra vez. Porque esta história não é uma história inventada, é uma história verdadeira, aconteceu mesmo. Pergunta aos teus pais e aos teus avós e aos teus professores, e eles vão-te contar mais coisas sobre o país das pessoas tristes e sobre o Dia da Liberdade.